Para uma boa ou correta aplicação daquilo que são as normas de âmbito penal, é necessário que se observe então aquilo que são os princípios que vão nortear ou direcionar a boa aplicação das normas de âmbito penal. Neste sentido, é criado então aquilo que são os princípios que vão a nortear esta gestão ou esta aplicação, melhor dizendo, daquilo que são as normas criminais. Um dos princípios a categorizar é o princípio da legalidade do direito penal. Neste caso, atendendo e considerando que é na figura do Estado onde assenta a questão ou o poder de punir, somente incumbe ao Estado o direito de punir. É necessário que se estabeleçam aqui determinados princípios norteadores que, de certa forma, vão limitar ou controlar esta questão da aplicação ou da punição ou do uso do poder de punir que é característico do Estado. Temos então aquele que é o princípio da legalidade, que visa evitar uma intervenção excessiva do Estado ou arbitrária no sentido da aplicação de normas de âmbito criminal. Bom, este princípio da legalidade do direito penal pode ser analisado essencialmente sobre três esferas ou três perspectivas, na qual temos o princípio da legalidade propriamente dita, de certa forma conduz à questão da reserva da lei, que também será aludido aqui. Depois temos a questão da proibição da retroatividade e por fim temos a questão da proibição da analogia. Bom, importa então referir que a questão da legalidade ou do princípio da legalidade é um aspecto constitucional. Neste sentido, a nossa Constituição da República de Moçambique também é nítida ao aludir, então, de certa forma, alguns aspectos inteiramente ligados à questão do princípio da legalidade, precisamente nos artigos 57 e o artigo 60. Encontramos, então, as disposições no número 1 que estabelecem que ninguém pode ser condenado por ato não qualificado como crime no momento da sua prática. Neste caso, podemos conjugar então este mesmo número ou fazer um enquadramento com o número 1 do artigo 1 da nossa Lei 24/2019, de 24 de dezembro, neste caso a nossa Lei Penal moçambicana, que prevê então, lá mesmo no seu número 1, que nenhum fato consiste em ação ou omissão pode julgar-se crime sem que uma lei, no momento da sua prática, o qualifique como tal. Então aqui estamos diretamente na questão do princípio da legalidade propriamente dito, né? Que de certa forma iremos enquadrar a questão da reserva da lei, que de uma forma sumárica implicaria então de certa forma que todos os factos devem ser previamente qualificados como crime. Ou seja, para que certo indivíduo responda criminalmente, é necessário que a sua conduta esteja previamente qualificada ou classificada como uma conduta ilícita. Continuando com as disposições então previstas lá na Constituição da República, precisamente no seu número 2 do artigo 60, temos então previsto a questão da retroatividade, que também que está inteiramente ligado à questão do princípio da legalidade do direito penal. Estabelece então que as leis penais só se aplicam retroativamente quando disso resultar benefício ao arguido. A questão da retroatividade é um aspecto juridicamente preponderante, no sentido de que se aplica somente a quando do benefício do arguido. A questão da proibição da retroatividade das leis penais, de certa forma, visa ou representa uma garantia que é dada
aos cidadãos, no sentido de evitar aquilo que são aplicações improcedentes das normas penais. Podemos trazer então aqui hipoteticamente um aspecto no sentido de clarificar o entendimento da retroatividade. Suponhamos que de certa forma o A pratica uma conduta, que de certa forma a mesma conduta, no momento da prática, não existe uma lei escrita que qualifique aquela ação, aquela omissão como criminosa. Neste caso, pautando pelo princípio da legalidade propriamente dita, que se presume na questão de que não se pode, não existe crime se não existe uma lei. Então, neste momento que o indivíduo pratica esta mesma ação, se não existe uma lei escrita, não se pode incriminar. Entretanto, envolvido algum tempo, é criado uma certa norma ou uma lei penal que de certo modo qualifique aquela conduta anterior como criminosa, não se pode aqui retroagir esta mesma lei para sancionar aquela conduta do indivíduo praticado anteriormente da criação da lei. Esta é a essência principal da questão da retroatividade, ou a proibição da retroatividade das leis penais. Então, pode-se perceber que o princípio da legalidade está inteiramente ligado a esses três aspectos. Aqui é a questão da reserva da lei, a questão da proibição da retroatividade e a proibição da analogia. Um dos aspectos também que emerge daquilo que é o princípio da legalidade do direito penal é a questão da proibição da analogia na definição dos crimes. A proibição da analogia, de certa forma, tem na sua gênese essa preocupação de separar os poderes. Neste caso, o juiz, se recorrer à analogia para criar novos tipos de crime, de certa forma assemelhar-se-á ao poder, ou seja, estará de certa forma a prover-se de um poder legislativo. Neste caso, as leis já são escritas, incumbirá ao juiz aplicar as normas que já foram previamente estabelecidas pelo poder legislativo. Então, esta é a essência, a questão da analogia, ou seja, a proibição da analogia na definição dos crimes, tanto quanto a questão também das medidas de segurança. A analogia somente é aplicada nesta vertente, no sentido de beneficiar ou favorecer o arguido, nomeadamente quando estamos em questões de observar as causas que possam eventualmente excluir essa ilicitude, ou quando estamos em sede de questões que possam, de certa forma, excluir a culpa deste mesmo indivíduo, é que necessariamente pode ou existe espaço para o uso da questão da analogia. Há outro princípio também que temos dentro daquilo que é o direito penal, é o princípio da culpa. Este princípio, de certa forma, funda-se na questão da dignidade da pessoa humana e o direito da liberdade. Este princípio da culpa assenta-se, de certa forma, em dois prismas principais, que de certa forma traduzem-se na ideia de que as penas devem ser aplicadas em caso em que essas condutas sejam praticadas com dolo ou com negligência. Em segundo plano, temos a questão também de que as condutas, ou seja, as penas devem ser aplicadas às condutas de certa forma dolosas ou negligentes, mas que essas mesmas condutas sejam praticadas, ou essas ações ou omissões devam ser praticadas por indivíduos que de certa forma gozam de uma liberdade de entendimento e de decisão, e que de certa forma não representam indivíduos inimputáveis, aquilo que está de certa forma previsto no artigo 48 da nossa lei penal. Outro princípio de certa forma norteador daquilo que é o direito penal é o princípio da igualdade. Este princípio, em primeiro plano, está consagrado ou reconhecido no artigo 35 da Constituição da República, que de certa forma vem estabelecer a todos os cidadãos a igualdade perante a lei, no sentido de que todos gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, da raça, do sexo
origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão ou até mesmo a opção política. Então, nesta senda de ideia, percebemos que este mesmo princípio também implica ou vem, de certo modo, viabilizar aquilo que é a boa aplicação das normas de âmbito criminal, que de certo modo são aplicados sem exceções dos aspectos previstos lá no artigo 35 da nossa Constituição da República de Moçambique. Relativamente àquilo que são as questões judiciais, não foge também a regra, na qual incumbe de certo modo ao Estado a questão de garantir o acesso aos tribunais a todos os indivíduos, tanto quanto aquilo que é a questão da assistência e patrocínio judicial, previsto lá no artigo 62 da Constituição da República de Moçambique. Então, tanto a questão judicial a todos os indivíduos é garantido este princípio a igual proporção daquilo que é assistência ou acesso à justiça. Os aspectos a contextualizar dentro do princípio da igualdade é a questão das medidas legais de graça ou clemência, conhecidas então como as leis de amnistia. Estas leis, de certa forma, carregam consigo uma natureza que, de certo modo, conduz ao entendimento de uma individualidade ou uma distinção de tratamento a quanto das questões judiciais, no sentido de que os indivíduos que gozam de amnistia, de certa forma, as suas penas são extintas, poderia sim conduzir-se ao entendimento de que existe uma diferença. Porém, é necessário considerar que essas mesmas leis de amnistia têm o seu fundamento, né? Não são leis, de certa forma, arbitrárias. Existem aspectos a fundamentar, ou existem aspectos que fundamentam essa amnistia. Bom, outro princípio também que pode ser observado dentro do âmbito do direito criminal é então a questão ou o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, neste caso em matéria de penas e medidas de segurança. Este princípio da proporcionalidade está inteiramente também ligado àquilo que é a questão do respeito dos direitos fundamentais do arguido ou do indivíduo, neste caso, a quem responderá ou responde criminalmente. Nesse sentido, as penas a aplicar devem ser satisfatórias àquilo que são as necessidades a observar ou a serem alcançadas. Nesse caso, a correta aplicação da proporcionalidade visa salvaguardar também aqueles que são outros direitos inteiramente ligados ao indivíduo. Inteiramente ligado a este princípio da proporcionalidade está aquilo que é a questão da intervenção mínima ou a subsidiariedade do direito penal, no sentido de que as normas do direito penal têm na sua essência a proteção daquilo que são os bens jurídicos. Neste caso, as normas penais não são aplicadas às questões de âmbito moral, religioso, somente no sentido de proteger aquilo que são os bens jurídicos. Esta é a essência da intervenção mínima ou subsidiariedade do direito penal, no sentido de que as normas somente são aplicadas, as normas, neste caso do direito penal, somente são aplicadas em caso de ineficiência, tanto de uma norma de âmbito civil, de âmbito administrativo. No outro plano também temos aquilo que é o princípio da pessoalidade da responsabilidade criminal. A responsabilidade penal é individualizada, tanto que não se pode observar a transferência ou a representação da responsabilidade penal no âmbito sucessório e outros domínios. Não se pode observar então aquilo que é a transferência ou a transmissão da responsabilidade penal. O princípio da responsabilidade funda-se nesta mesma ideia de que não se pode transmitir a pena tanto para pessoas ou por questões contratuais ou questões sucessórias. Então,
a responsabilidade penal é individualizada. Bom, outro princípio também que norteia aquilo que é o domínio, a aplicação do direito penal dentro do nosso ordenamento jurídico moçambicano é o princípio da humanidade das penas. Nesse caso, tendo em consideração que uma das finalidades da pena é a questão da ressocialização, há necessidade então de ter em consideração aquilo que é o respeito pelos direitos humanos. Este princípio visa assegurar ao indivíduo aquilo que é a sua integridade. Ou olhando para aquilo que é o pressuposto do nosso artigo 60 da Lei 24/2019, temos no número 1 a previsão legal de que indivíduos não são sujeitos àquilo que é a aplicação da pena da morte, nem penas ou medidas de segurança privativas de liberdade com caráter perpétuo. Nesse caso, existe aqui uma limitação e definição do período daquilo que são ou da execução das penas. Este é um dos aspectos da qual funda-se aquele que é o princípio da humanidade das penas, no sentido de garantir aquilo que é a dignidade humana, ou seja, salvaguardar aqueles que são os direitos humanos dos reclusos, dos indivíduos condenados. Bom, outro princípio também que norteia então aquilo que é o domínio do direito penal é o princípio da manutenção dos direitos fundamentais compatíveis com a privação da liberdade. Este princípio está inteiramente ligado àquilo que são os efeitos das penas, no sentido de que, quando da execução das penas pelos indivíduos, estes mesmos não estão, de certa forma, desprovidos daquilo que são seus direitos, inteiramente ligados a questões cíveis. Os indivíduos, de certa forma, não estão ou não perdem aquilo que são os seus direitos civis, profissionais ou os seus direitos fundamentais.